Canal Assembleiano Apologista. O texto de Mateus 17, versículo 1 ao 9, ele dá base bíblica para o ensino de que podemos falar com os mortos. E aí, meu irmão Elis, como é que o irmão vai estar explicando para a gente? Dá a base bíblica? Será que Pedro, Tiago e João, eles estavam falando ali com Moisés que havia morrido? Da base bíblica? Será que os espíritos estão corretos? Fala aí para nós. Não, de maneira nenhuma. A palavra que ela deve ser destacada aí nesse versículo 9 é justamente oraman, que é visão. Por que essa palavra ela tem que ser destacada? Vou pontuar aqui duas questões. Um detalhe aí que tem que ser observado é que não é um espírito ali conversando. Por quê? Elias não morreu. A gente não encontra nenhum texto bíblico dizendo que Elias morreu. Da mesma forma, a gente não encontra nenhum texto bíblico dizendo que Moisés ressuscitou. Então, logo, não pode ser fisicamente e nem pode ser ali um espírito. Então, o que de fato aconteceu? Uma visão. É isso que o texto diz. Então, alguns, para defender aí suas doutrinas, sua tese, se baseiam em um pedaço de versículo, formulam aí uma doutrina, contrariando as regras, contrariando os princípios bíblicos, e não tem fundamento nenhum para defender essa doutrina, visto que não conseguem provar que Elias morreu e nem que Moisés ressuscitou. Então, não é um espírito e não é eles fisicamente. Vamos ver por que não é Moisés ali ressuscitado. O capítulo 34 de Deuteronômio e o versículo de número 8 diz o seguinte: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Então veja, 30 dias os filhos de Israel chorando e pranteando a respeito da morte de Moisés. O versículo de número 9, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés, ele morre, os filhos de Israel passam 30 dias ali pranteando, chorando a morte de Moisés. Josué, ele foi cheio do espírito de sabedoria, e no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 1 ao 2, ele traz algo aqui que é muito interessante e vale destacar isso, porque derruba de uma vez por toda esse entendimento equivocado de que Moisés ressuscitou. Veja só, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Então veja, 30 dias depois da morte de Moisés, o seu corpo permaneceu morto, porque quem testificou isso, quem disse isso, foi Deus. Deus disse a quem? A Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Então fazia 30 dias que Moisés havia morrido e ainda permanecia e permanece morto. Então até hoje o corpo de Moisés aguarda para ser ressuscitado. Nosso amado Moisés. Muito boa a explanação do irmão aí, viu? E tenho certeza que os amados ouvintes que estão acompanhando, eles estão aí ficando com a mente mais aberta acerca desse assunto aí, que os argumentos que nós estamos usando aqui são argumentos sólidos, né? Então a mesma pergunta aí, o texto de Mateus 17, versículo 1 ao 9, da base bíblica para o ensino de que nós podemos consultar os mortos, podemos falar com os mortos, será que os espíritos eles estão corretos nesse tipo de pensamento? O irmão Elis já deixou claro que não, e eu também, vou na mesma resposta aí, é lógico, óbvio que não, porque se nós notarmos aí logo de cara, nós vamos perceber, nós vamos ver
que não foram homens. Não foram Pedro, Tiago e João que falaram ali com Moisés e Elias, né? Mas foi o próprio Jesus que falou naquela visão. É bom lembrar que é uma visão, que falou com eles. Quem que falou? Foi Jesus, não foi Pedro, Tiago e João. Já começa a cortar de cara aí. Não foi Pedro, Tiago e João que naquela visão, uma que já é visão, né? Não foram eles que falaram com Moisés, mas foi Jesus. Em Lucas 9, versículo 33, nós podemos perceber que antes de Pedro ele falar com Jesus acerca de construir ali as tendas, né? Tanto para Moisés como para Elias e uma para Jesus, o que aconteceu? Antes dele falar com Jesus, o apóstolo Pedro, Moisés e Elias, ali em Lucas capítulo 9, versículo 33, vamos perceber isso. Então, antes de Pedro falar com Jesus, Moisés e Elias, eles já haviam se apartado deles. Moisés e Elias já tinham saído, já tinham ido embora, já tinha terminado aquela visão, né? Então, não havendo aí possibilidade alguma de Pedro falar com Moisés. Então já cai por terra aí essa falácia, né, de dizer que se pode conversar com mortos, porque Moisés conversou, né? Se você for fazer uma exegese e perceber nitidamente, se você for reparar no texto de Lucas, que é um texto paralelo, é a mesma passagem, nós vamos perceber que antes de Pedro abrir a boca, a visão já havia terminado, não é verdade? Continuando aí. E também nós sabemos que Jesus ele é 100% homem e ele também é 100% Deus. E nessa passagem aí, Jesus ele havia se transfigurado, né, na natureza divina. E só assim ele falou com Moisés e Elias naquela visão. Então, quem falou com Moisés e Elias naquela visão foi Deus que falou com Moisés e Elias naquela visão. Não foi homem algum que falou com Moisés ali, mas sim o próprio Deus. Jesus, transfigurado em Deus, falou com Moisés naquela visão. E qual era o assunto, irmão Elis, da conversa ali? Que eles estavam conversando com Jesus nessa visão aí. A conversa naquela visão era sobre a morte vicária de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, né? É bom lembrar isso aos amados ouvintes. Eles estavam conversando ali com Jesus sobre que Jesus precisaria, né, morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter o direito de salvação, para que a humanidade viesse a ter o direito de salvação. E para finalizar também, é bom mencionar que em Isaías capítulo 8, versículo 19, diz lá para nós, né, que nós não podemos consultar os mortos e nós não podemos conversar com os mortos. E lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, nós vemos que um dos principais motivos de Saul ele morrer foi devido a ele ter consultado ali uma médium, né? Foi devido a ele ter consultado os mortos. Então, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, vai dizer que um dos principais motivos de Saul vir a falecer foi simplesmente porque ele consultou uma médium, consultou os mortos. Então Deus ele não se agrada desse tipo de coisa. E quando ele foi consultar essa médium aí, o que aconteceu? Saíram ali demônios debaixo da terra ali, e um daqueles demônios ele se personificou, né, no profeta Samuel para enganar, né, ali o rei Saul. O rei Saul foi enganado por aquela médium, aquela feiticeira, e os demônios ali saíram da terra, e um deles se personificou ali no profeta Samuel, enganando então o rei Saul. Então esse foi um dos principais motivos do rei Saul vir a falecer, porque desobedeceu o mandamento de nosso Deus de não consultar os mortos, né? De conversar com mortos. E também é bom a gente mencionar sobre o que fala em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Lá diz assim, versículo 10. Entre vós não acharás feiticeiro. Olha o versículo 11 agora. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha só, está bem nítido. Olha o versículo 12. É abominação ao Senhor. Então, nós vemos categoricamente que consultar os mortos, conversar com os mortos, isso é antibíblico. O nosso Deus ele não se agrada desse tipo de coisa. E a Bíblia ela se posiciona muito bem acerca desse assunto.
nos ensinando que nós não devemos conversar com mortos, consultar mortos. Amém? No alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações. Canal Assembleiano Apologista.